noite da Isa. Graças a Deus, mais um Pod Black, menos é mais. E eu costumo dizer que quando a gente está na nossa casa, a gente fica se sentindo muito, muito bem. Claro, eu sou acolhida em qualquer lugar que eu esteja, porque eu faço por onde. Mas não tem nada melhor do que você olhar e encontrar os seus. Isso é para você, Maurício. E graças ao Papai do Céu, hoje estamos aqui juntos. E eu costumo dizer assim: amanhã é outro dia. Aprendi isso ontem. Então, é sempre sobre isso, tá? Por pior que seja o dia de hoje, pensa que amanhã tudo não passou de aprendizado. E eu tô tocando o barco. E, claro, eu não podia deixar de falar que as Olimpíadas tá aí. O governo tem culpa pelo mau desempenho? Não acredito. Eu acredito que tudo é muito complexo. Então, quem tem a sua boca para falar mercadoria, repense. Mas hoje mais nada disso me importa, porque hoje eu estou com ele. Já tive o prazer de ter estado e quando o produto é bom, a gente traz novamente. Então, Dr. Bernardo Dila, músico angolano formado em naturopatia, empreendedor e palestrante. Seja muito bem-vindo ao Pod Black. Obrigado. É sempre um prazer quando a gente é convidado, não é, para estar de volta numa casa que bem nos acolheu, não é? Então, é um prazer também estar com você, Isa. E não só aos nossos fiéis internautas, não é? Que sempre acompanham o programa com a Isa, não é? E esse programa que faz, na verdade, acontecer e mexe com os corações dos paulistas, né? Então, eu sou grato mais uma vez pelo convite e também desejar boa noite ao Maurício, não é? Que faz acontecer o programa, não é? Sim, porque sim. sem ele também, lógico que nós não iríamos ao ar. Não, o Maurício é parceirão. Exatamente. Maurício já está quase sendo passado no nome, Ok. tá? Que é um preto, eu gosto muito de estar dando cor aos meus, é um preto da ponte para cá, um menino que também batalha para Carvalho. E dentro, em breve, eu vou fazer das tripas pro coração, porque o Maurício também vai estar sentado aí no seu lugar. Que bom. Mas agora é com você. Doutor, hoje a gente vai estar falando de obstipação intestinal. Então, comece a dissertar para a gente, na realidade, do que se trata, porque depois eu tenho algumas perguntinhas que eu quero para entender um pouco melhor. Eu estou com dor de barriga. Eu posso estar constipada? Primeiro, é importante nós falarmos da importância do aparelho digestório, ou seja, do sistema digestivo. Falando principalmente do intestino, não é? Lembrar que tem intestino delgado e intestino grosso. Então, é desses intestinos que nós vamos fazer referência em função dos desequilíbrios que acontecem ou ocorrem a nível desse órgão, não é? Desse sistema. A obstipação intestinal é nada mais, nada menos do que a dificuldade em que o indivíduo tem de ter o seu intestino numa boa funcionalidade. Ele consegue soltar pum? Quando tá assim? Consegue até certo ponto, não é? Mas ele tem dificuldade de eliminar o bolo fecal, ou seja, de ir ao banheiro, defecar. Então, um indivíduo com problema de obstipação intestinal, ele vai ter fezes muito rígida, não é? E pode ficar 2 a 3 dias sem ir ao banheiro, eliminar o bolo fecal, não é? Estamos a falar de uma disfunção que ocorre a nível do sistema digestivo, principalmente o intestino delgado e intestino grosso. Só para vocês entenderem direitinho, o Dr. Bernardo é um maravilhoso, ele fala tudo como se deve.
Mas esse bolo fecal que ele está falando é esse mesmo. É esse que os políticos fazem, né? E não necessariamente no banheiro, tá? Então, só para vocês entenderem, é aquela mercadoria mesmo, Exatamente. tá certo? Só pra gente ficar ciente do que não é conversa de grego. Mas pode continuar dessa forma, Com doutor. certeza. Se pudermos falar também numa linguagem mais simples, numa linguagem terra-terra. Não consegue fazer cocô? Não pode. É exatamente Aqui, isso, é o cocô mesmo. não, aqui não tem que ficar no robuscado. Exatamente. Porque assim, a gente quer passar para os nossos teleinternautas o que a gente puder, mas de uma forma que eles entendam sem ficar, ai meu Deus, mas o que será? Bolo fecal é uma coisa natural pra gente da área, mas tem pessoas que é leiga e a gente vai passar da melhor forma possível. Com certeza. Então eu já falo, você vai ficar sem poder dar um plum, você vai poder sem fazer aquele cocôzinho básico. É mais ou menos isso. Exatamente, é exatamente isso que nós estamos a falar. Por quê? Porque lembrar que o intestino é um órgão muito importante no nosso corpo. Porque 90% das células do sistema nervoso, como do sistema imunológico, estamos a falar do sistema de defesa, estamos a falar os militares que defendem o nosso organismo quando agentes patógenos, estamos a falar de micro-organismo patógeno, doenças que podem invadir o nosso organismo. Então, o sistema de defesa é o sistema preparado para combater contra esses agentes. Então, logo, o intestino é o órgão responsável na produção desses ou seja, dessas bactérias e dessa defesa do nosso organismo. E por outra, do intestino também depende a nossa felicidade. Porque toda vez que eu tô sem conseguir soltar pum, não tem bom humor que me pega, tá, gente? Então é mais ou menos por aí. Por quê? Porque é também no intestino onde é produzido um neurotransmissor. Esse neurotransmissor que é a serotonina, através de alguns aminoácidos, não é? Que estamos a falar o triptofano, que é um aminoácido que auxilia no processo da formação da serotonina, que é o hormônio da alegria, o hormônio da felicidade, o hormônio da disposição, que de noite, consequentemente, esse hormônio ou esse neurotransmissor, ela se transforma em melatonina, que é o hormônio do sono. Estamos a dizer que um indivíduo com problema de obstipação intestinal ou constipação intestinal vai ter dificuldade de dormir, ou seja, vai ter problema de insônia. Não é? Quando esse problema for prolongado, o indivíduo vai ter problema de insônia, vai ter, ou seja, o sangue poderá estar intoxicado porque por causa do nível de toxinas que vão estar acumulado, fezes ressecadas, duras, e o indivíduo tem tendência de ir ao banheiro, eliminar as fezes muito duras. E por quê? Porque as fezes têm tendência de sair fezes assim, embolhadas, não é? Fezes de cabrito, ok? Então, dores de cabeça, as enxaquecas constantes, não é? Dificuldade de dormir, que nós já falamos aqui, já fizemos referência. Os níveis de açúcar no sangue têm tendência de se elevar, porque o organismo vai perder a capacidade de absorver os nutrientes ingeridos através dos alimentos. Então, é muitas consequências que advêm dessa disfunção do intestino em exercer melhor a sua funcionalidade. Gente, não fique sem fazer cocôzinho, porque vocês viram aqui nas palavras do doutor que, você tá full, entendeu? Então, presta bem atenção nessa aula dele, porque é muito importante. Só que eu não imaginei que o hormônio da alegria fosse lá. Exatamente. Não tinha a menor ideia. Para mim, era em qualquer lugar, menos no intestino. É no intestino. Por quê? No intestino, o intestino está interligado praticamente com o cérebro. Aliás, o corpo todo está ligado com o cérebro. Mas tem uma região do intestino chamado nervo vago, não é? É uma região em que há facilidade da comunicação também entre o intestino e o nosso cérebro. Por isso é que se diz hoje, a ciência diz hoje que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E
O que acontece no cérebro? O cérebro é o órgão-mãe, é o órgão que coordena todos os processos fisiológicos do nosso corpo. Hormônios são produzidos nessa região e a capacidade de nos expressarmos, a capacidade locomotiva, de movimentar o corpo, o próprio funcionamento do corpo depende em parte do quê? Do nosso cérebro. Então, estamos a falar que o cérebro é a capital do nosso corpo. É onde tudo acontece e, em consequência, vai se repercutir aonde? No nosso corpo. Então, por isso é que o cérebro ele está interligado com o intestino, porque células que coordenam o sistema nervoso, muitas dessas células, neurônios, são produzidos nos intestinos. Daí a importância do intestino exercer melhor a sua função. Doutor, eu acho que o meu problema vai estar resolvido com você. Você falou do nervo vago. Eu vou sair um pouquinho da constipação, porque isso me interessa muito. Se eu soubesse disso, eu já teria te procurado. Eu tenho a síndrome vasovagal. Eu sofro dessa síndrome vasovagal. E a médica sempre me pergunta, mas quando você passa mal, você sente vontade de ir no banheiro? E eu comecei a prestar atenção que sim, é o primeiro sintoma que dá. Eu falo pro filho, pro marido, com quem quer que eu esteja, eu vou no banheiro. Mas assim, eu já tô sentindo aquele calor, eu já tô sentindo aquela angústia, digamos assim, e parece que se eu for no banheiro e fizer o meu cocôzinho, tudo vai resolver. E das vezes eu vou até o banheiro, ele não vem e a minha pressão baixa a ponto de eu desfalecer. Agora que você falou do nervo vaso, depois eu vou precisar dessa aula, dessa consulta, porque assim, a médica disse para mim que não tenho o que fazer, passou alguns exercícios, mas eu quero que depois você me dê uma aula não, uma consulta. Isa, é o seguinte, para Isa, para os nossos teleinternautas, não é? Dizer que, eu sempre falo, mesmo para as pessoas que procuram, venham até ao consultório, os matemáticos dizem para cada equação há uma resolução. Então, para nós entendemos que para cada problema tem uma solução. Então, diante dos problemas que ocorrem no nosso organismo, problemas de saúde, principalmente com a natureza tem um poder incrível, capaz de restaurar o nosso organismo. A natureza é a nossa mãe. Então, ela fornece elementos que são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, para reparar os danos que muitas das vezes nós mesmos causamos. A gente vai lá e procura com a própria mão. Com certeza. Então, tem sempre uma solução. E falar do intestino é falar da boa funcionalidade do corpo todo. Porque, em parte, 70% da saúde do corpo depende do intestino. Como disse muito bem, muitas das vezes, quando o indivíduo está com problema de fazer cocô, o indivíduo vai ter problema quer dizer, a pressão do indivíduo vai ter tendência sempre de alterar. A pressão pode estar alta muitas das vezes, o indivíduo pode ter constantes dores de cabeça, não é? E dores constantes no corpo, principalmente aqui a nível da região cervical, não é? A pessoa tem tendência sempre de ter dores ao acordar, a pessoa às vezes acorda com indisposição. Você não teve uma noite confortável. Com certeza. Porque muitas das vezes o nosso dia depende em parte de como foi a nossa noite. Isso é fato. Isso é okay? fato. Então, quando o indivíduo tem esse problema, ele vai ter os sonos assim, meio que atrapalhados, sonos desconfortáveis. O indivíduo vai ter um bom sono. E automaticamente não vai ter um dia, uma boa atividade durante o percurso do dia. Então, tem tendência do indivíduo ter sonolência, não é? E muitas das vezes também, o que acontece? Quando o indivíduo está com problema de intestino preso, o que vai acontecer? Os níveis de açúcar no sangue vai sempre ter tendência de
de se elevar. Por quê? Porque por causa da dificuldade em que o intestino tem de absorver as substâncias ingeridas por meio do quê? Dos alimentos, os nutrientes, não é? Então, é importante nós termos o nosso intestino a funcionar de forma saudável. Tá, doutor. Como é feito o diagnóstico para a gente saber que as coisas ali não estão funcionando direito? Bom, tudo bem. Eu tô com uma dor e eu não tô conseguindo fazer cocô. Maravilha. Isso é o suficiente para a gente dizer que é uma obstrução intestinal, uma constipação, ou tem que fazer raio-x, tem que fazer outros tipos De diagnóstico. de diagnóstico? Muitas vezes as pessoas estão com problema de, respondendo já diretamente, as pessoas estão com problema de obstipação ou intestino preso, mas elas não percebem porque acham que é normal. Por exemplo, o indivíduo ficar 2 dias, 3 dias sem ir ao banheiro. Há pessoas, eu já recebi pessoas que estavam 5, 30 dias sem fazer cocô. Então, é um problema que as pessoas acham que muitas das vezes é normal. Ok? Então, o que acontece? O primeiro sintoma, o primeiro sinal de que um indivíduo está com problema de intestino preso é mesmo a dificuldade de ir ao banheiro, defecar. Segundo, fezes muito dura, como se fosse fezes de cabrito. Por quê? Vai juntando, né? Todos os cocôzinhos e Ficam, aí... ficam presos lá no cólon, aí no intestino grosso, pequenos fecalomas, resíduos fecais que ficam presos nessa região. E muitas das vezes esses fecalomas atrapalham o funcionamento do nosso corpo. Por Há quê? casos de que a gente precisa, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Há casos de que a gente precisa fazer lavagem e mesmo com a lavagem a gente não consegue um resultado satisfatório, a ponto de você colocar a sua luva e ter que tirar esses fecaloma. Eu falo isso porque na área da saúde a gente já teve que presenciar isso. Tinha uma paciente lá que, mesmo internada, tomando as medicações, tomando o que se precisava, era um horror. Quando essa mulher sentia vontade de ir no banheiro, ela gritava que estremecia tudo. E no dia que ela conseguiu, com a ajuda do médico, tirando mesmo os bolinhos lá de cocô, a mulher parecia uma carniça, de tanto que fedia. Ela tinha uns outros problemas, mas assim, na hora que conseguiu esse feito, pelo amor de Deus, o negócio ficou ruim. E assim, a curiosidade. Eu tenho uma neta de 5 anos. Ela vai no banheiro todos os dias, mas eu percebo que às vezes ela faz muita força para fazer o cocô. E eu falo para ela, os cabritinhos tá aí. E olha que engraçado, eu preciso estar com você para começar a ter ciência de que ela tão novinha já tem alguma coisa que não tá batendo ali direito. Existem causas que desencadeiam este problema da obstipação intestinal, principalmente a nossa dieta atual. Já agora vamos passar, se possível, pelas causas, não é? Então, por quê? Porque, na verdade, quando o intestino está preso, é porque alguma coisa errada está a acontecer a nível do sistema digestivo. Então, quando isso acontece, o indivíduo vai ter essa disfunção. E é importante que nós tenhamos cuidado com um bom funcionamento do nossos intestinos, principalmente aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos, porque nós somos, em parte, aquilo que comemos. O nosso alimento exerce um papel preponderante, um papel importantíssimo para a nossa saúde e principalmente a questão ligada aos intestinos. Existem alimentos, principalmente os alimentos processados, os fast foods, não é? Esses alimentos atrapalham o bom funcionamento do nosso intestino.
Por outra, também alimentos com teores elevados de substâncias como, por exemplo, substância que é para conservar o alimento, os Conservantes. conservantes também atrapalham a nossa microbiota intestinal, porque é através da microbiota intestinal, lembrar que nos intestinos existem bactérias, um universo de bactérias, e são bactérias benéficas, bactérias boas, que ajudam na boa funcionalidade do nosso intestino. Então, esses alimentos ingeridos, eles atrapalham a nossa microbiota intestinal. O álcool, o fumo, não é? Todas essas substâncias atrapalham o funcionamento dos intestinos. O açúcar, por exemplo, pode desencadear, futuramente pode desencadear a uma disbiose intestinal e, consequentemente, a própria obstipação intestinal também. Então, estamos a falar aqui dos alimentos que podem condicionar o funcionamento, o bom funcionamento dos intestinos. E existem muitos outros alimentos que são saudáveis, que a gente pode substituir por esses, que podem levar com que os nossos intestinos voltem a ter a sua funcionalidade e nós termos a felicidade de ir ao banheiro sem fazer o esforço, não é? Porque as necessidades biológicas, elas devem ser feitas com satisfação. Porque o indivíduo que está com prisão de ventre, quando vai ao banheiro, é um suplício. Ave Maria. Ela faz muito esforço que é para poder eliminar. Então, nesse esforço, muitas das vezes tem tendência também de haver algumas fissuras anais e, como consequência, pode levar mesmo a uma hemorroida, que é uma consequência da obstipação intestinal. Quando o indivíduo está com o intestino preso por muito tempo, pode levar para as hemorroidas por causa da elevação do nível de toxinas que ficam acumuladas nessa região. Dificuldade das artérias que irrigam a região anal serem irrigadas com sangue saudável. Então, aquelas artérias ficam endurecidas com sangue cheio de toxinas. E elas ficam endurecidas e fazem com que o nosso reto tenha algumas fissuras e dificuldade de evacuação. Então é importante nós termos um intestino saudável, porque a nossa saúde, a saúde total do corpo, em parte depende do bom funcionamento dos intestinos. E você aí, maldoso, como eu já fui um tempo atrás, que fica pensando que a pessoa pode ter hemorroida é porque faz aquilo, ficou bem claro que não. Também, a gente também não tira, né? A hipótese, A né? hipótese, né? Cada um faz com o corpo o que quer. Mas não necessariamente que você tem uma hemorroida porque você usou o playground errado. Você está comendo errado e, consequentemente, forçando também para que você seja acometido por essa doencinha aí que não é nem um pouquinho agradável. Eu já vi algumas pessoas com isso aí que sofria bastante. Mas é o que eu falo, é tudo na vida é uma questão de conhecimento, de aprendizado. Então, assim, tenha certeza que o Dr. Dila, ele vai voltar algumas vezes, porque é muito interessante a temática que a gente aborda. Coisas que você aí provavelmente também não sabia, né? Porque a gente acha que tudo é na cabeça, sabe? Tudo resolve aqui, e nem tudo resolve aqui. Exatamente. Algumas coisas resolve um pouquinho mais embaixo. É o que acontece, sim, é o que acontece. É essa interligação que há entre o cérebro e o corpo. Daí as doenças psicossomáticas, doenças que muitas das vezes afetam o cérebro, não é? E, consequentemente, vai se repercutir no corpo. Ou o corpo também pode afetar o bom funcionamento do cérebro. Então, o corpo está interligado com o cérebro. Então, a boa funcionalidade do cérebro, em parte, depende também do bom funcionamento dos intestinos. E o bom funcionamento dos intestinos também, em parte, depende do bom funcionamento do cérebro. Porque doenças emocionais também, uma emoção alterada também pode prender o intestino. Quando a pessoa está
com um problema ligado à saúde emocional, à saúde mental, também pode prender o intestino. E não só, há muitas outras causas que levam o indivíduo a ter intestino preso, que é a obstipação intestinal, como, por exemplo, o uso constante de remédios, não é? Como, por exemplo, remédios, estamos a falar de antibióticos, né, que podem usar por muito tempo pode levar à disfunção do sistema digestivo, principalmente da microbiota intestinal, e isso pode causar sérios problemas futuros, né, condicionando assim a vitalidade das células que são produzidas nos intestinos e, consequentemente, a própria microbiota intestinal. Então, é importante nós termos o intestino saudável. Doutor, qual é o tempo? Bom não é? Bom é você ir no banheiro todo santo dia. Mas qual é o tempo máximo que uma pessoa consegue ficar sem ir no banheiro? Você mesmo já falou casos de pessoas com até 30 dias sem conseguir fazer cocô. Mas aí já é o cúmulo do cúmulo. Exatamente. Já está naquele grau que ninguém Muito merece. avançado. Mas, digamos, uma pessoa normal. Porque tem muita gente que fala assim, eu não faço cocô todo dia. Quanto tempo para essa pessoa ficar sem fazer cocô para não ficar tão comprometida a sua vida? Olha, Isa, e os nossos teleinternautas, não é, aí do outro lado, lembrar que, assim, diretamente, nós não podemos, se está a ingerir alimentos, então não pode fazer mais de 24 horas sem ir ao banheiro eliminar as fezes. Porque... Trocadilho. Comeu, cagou. É exatamente isso, tá, Sim, gente? porque... Se você não fez isso, alguma coisa tá meio que errado aí, tá? Não necessariamente que você vai estar na mesa e já querer ir no banheiro. Sim, não é mas isso. tem aquele processo todo, mas se comeu de manhã e até a tardezinha ou amanhã seguinte não foi no banheiro, depois a gente vai passar o contato do Dr. Dila, porque você já está precisando de uma consulta. Por quê? Porque o intestino ou o sistema digestivo, ele tem um processo fisiológico. E quando a gente vai ingerir o alimento tem que passar em vários processos, não é? Processos bioquímicos, passa pelo esôfago, vai até o estômago, que tem substâncias como, por exemplo, o ácido clorídrico, que é para digerir também, quebrar algumas moléculas, depois passa pelos intestinos. Então, é um percurso, só para lembrar que o intestino tem quase 6 metros, ok? Então, é um processo que ele vai percorrer até chegar ao processo final, que é a eliminação do quê? Das fezes. Quando isso não acontece, então o indivíduo está com um problema ligado ao funcionamento do sistema digestivo. Então é importante se preocupar quando o indivíduo comeu e mais de 24 horas não foi ao banheiro, eliminar as fezes, então é preocupante. Porque, como já fiz referência anteriormente, pessoas há que passam 3 dias, 5 dias que não vão ao banheiro. E isso cria, por exemplo, tem tendência da pessoa a engordar. E porque atrapalha os hormônios, como eu já fiz menção, atrapalha a bioquímica do nosso organismo. A pessoa tem tendência de ter níveis de pesos elevados. Por quê? Porque o intestino não está a exercer melhor a sua função. Não vai haver melhor quebra de gordura, nutrientes como proteínas, enfim, outros elementos ingeridos por meio dos alimentos. Então, é importante que esse processo seja de forma saudável. E quando isso não acontece, muitos outros problemas serão causados, ou seja, poderão surgir por meio da obstipação intestinal. Doutor, eu não sei se é da sua área, mas a gente está aqui também para tirar dúvidas. Então, é assim, eu sou uma paciente de bariátrica. Então, eu vou falar do meu jeito, pode rir. É tipo, comeu, cagou. Tá?
Então, tem alguma coisa também que na cirurgia é feito que acaba alterando essa funcionalidade intestinal, porque no meu caso, a gente cortou um pedaço do estômago e um pedaço do intestino. Então, dependendo daquilo que eu como, que é a maioria das coisas, você tipo, oi, acabou de mastigar, já tá indo. E isso também pode acarretar o mau humor, o ganho de peso, né? Porque, como você mesmo disse, tem que funcionar normal, tem que passar por aqui, descendo e descendo e fazer o seu trajeto normal. Mas nesse caso, não se tem muito o que fazer porque foi mexido cirurgicamente. Mas ficando claro que a pessoa que não passou por esse processo não pode passar mais que 24 horas sem ir no banheiro. Com certeza, não pode passar mais de 24 horas, porque conforme já explicamos aqui, não é? O processo deve ocorrer no seu tempo, coordenado pelos processos biológicos. E quando esse processo não acontece, como é programado o próprio organismo para exercer esta função, então vai haver alterações, porque uma parte do nosso corpo, quando é afetado, vai afetar outros órgãos, porque todos os órgãos estão interligados. Então, automaticamente, um problema pode desencadear outros problemas de saúde a nível do próprio corpo. Então, é importante que esse processo ocorra de forma equilibrada. Tá. Pessoal, vocês estão entendendo, né? Que McDonald's, esses lanchinhos tudo aí que é uma maravilha, é melhor evitar, porque senão você vai ter problema. Porque tem pessoas que a gente conhece que passa a semana inteira comendo esse lanchinho, só que esquece do alface, esquece das leguminosas. E no final de semana, quando tem tempo de estar em casa, a pessoa também, ao invés de comer melhorzinho, vai lá, faz um churrasquinho que é básico, rapidinho e se for, né? Então, doutor, fala pra gente os alimentos que deve ser consumido para a gente ter uma melhor função, para que a gente consiga não ficar aí pedindo para papai do céu na hora de ir no banheiro. Se possível, até tem que bater o pé no chão, fazendo muito esforço. Olha, batendo o pé no chão às vezes não resolve. Você canta assim mesmo e entrega. Exatamente. E você tem aquela sensação... Falando, porque quem nunca passou por isso, de que tá rasgando tudo. Exatamente, é isso que acontece. E a pior coisa é que quando você consegue botar para fora, depois desse sufoco todo, que você vai fazer a sua higiene, ai, Jesus! É um alívio enorme. Não, ai, Jesus, arde tudo, porque é como o senhor mesmo disse, tem aquelas fissuras, né, que às vezes você não sabe o que é pior, é ter feito ou não ter feito. E é comum a gente ver o relato da pessoa que está constipado, que está ali fazendo força, mas tem uma hora que parece que vai estourar o ânus, que a pessoa prefere relaxar ao invés de continuar fazendo força para colocar esse bolo fecal para fora. E muitas das vezes também tem tendência de ter sensação de esvaziamento incompleto, ou seja, o indivíduo vai para o banheiro com tanta ansiedade de poder eliminar as fezes, mas tem tendência, ela sente como se ainda poderia sair mais, mas algo ainda retorna, que são esses fecalomas que nós dissemos que depois esses resíduos fecais que retornam ao intestino, ao cólon, tem tendência de ficar aí num estado de apodrecimento, um estado de putrefação. Foi isso que aconteceu com a paciente lá. Que vai produzir substância como potricina, cadaverina, são substâncias que fazem com que exala aquele cheiro desagradável, cheiro nauseabundo, né, se podemos assim dizer. Então, estamos aqui a falar de um problema sério. Muito. É um problema sério. Quando o indivíduo passa mais de 24 horas sem eliminar as fezes, é um problema, altera completamente o funcionamento do corpo. Então, é importante fazer cocô. Então, os alimentos que poderiam fazer parte da dieta para evitar não só o problema de obstipação intestinal, como outras
muitas outras disfunções que ocorrem disfunções que ocorrem a nível do nosso organismo. Por exemplo, vamos falar dos vegetais, principalmente os vegetais verdes, como a couve, o brócolis. Vamos falar também do alcachofra, não é? A alcachofra tem uma substância até que é muito importante, que é a inulina, que é uma substância muito importante presente no alcachofra, que ela ajuda, facilita no trânsito intestinal, o alcachofra. Estamos a falar também as leguminosas, oleaginosas também. Estamos a falar sementes como, por exemplo, o chia, liança. Essas sementes são muito importantes por causa das fibras. Estamos a falar também do mamão, frutas como o mamão, que tem a papaina, que é uma substância presente no mamão, que ajuda no trânsito intestinal, e não só pela fibra que ela tem. O mamão é um super alimento amigo dos intestinos, e por causa das fibras, os nutrientes que já fizemos aqui menção, vitamina C. O mamão é rico em muitas vitaminas que ajudam no trânsito intestinal. Estamos a falar também da maçã, mas ela com a casca. A maçã tem uma substância que é chamada peptina. É uma substância, é uma enzima contida na maçã, que ajuda também no trânsito intestinal. E muitos outros alimentos, como o abacaxi, não é? Que tem a bromelina, não é? E muitos outros alimentos que poderíamos aqui fazer, inúmeros alimentos que a natureza fornece, que é para boa saúde dos intestinos. Mas no caso da maçã, necessário que seja com a casca. Exatamente. A pera também, não é? Também um alimento muito importante para o bom funcionamento dos intestinos. E tem muita gente que joga a casca fora, né? Eu, por exemplo, nem a maçã eu como porque não bate bem. E quando comia, era descascada. Aí a gente mesmo peca, né? Porque o melhor da fruta tá na casca e a gente acaba jogando fora. É que nós hoje estamos acostumados comer alimentos embalados, não é? Então queremos fazer também com os alimentos que normalmente muitos desses alimentos foram feitos para comer com as suas próprias cascas. Então é importante nós comermos certos alimentos, devem ser consumidos com as cascas, como esses alimentos que nós fizemos referência aqui, né? No caso da maçã, no caso da pera. Esses alimentos devem ser consumidos dessa maneira, para a gente aproveitar melhor o que ela pode oferecer para o nosso organismo, principalmente para a saúde dos intestinos. Então, deveríamos rasgar menos e colher mais, né? Porque a gente está muito acostumado a abrir sacos de todas as formas, né? E colher bem menos. Com certeza. Né? Sem esquecer também o floco de aveia, que é um alimento rico em fibra, o arroz integral, evitar os alimentos que têm pouco teor de fibra. Porque quando os alimentos são pobres em fibra, tem tendência também de desencadear, porque as fibras, principalmente as solúveis, não é? Que facilmente são dissolvidas pela água, elas facilitam no trânsito intestinal e como também na formação das fezes e facilitar a evacuação. Então a fibra é um elemento muito importante, e esses alimentos que nós fizemos aqui referência são alimentos que têm bastante fibra, e quando a gente consome esses alimentos, o intestino agradece. E sem esquecer também a água. Porque a água, ela participa em quase todos os processos metabólicos. Por que as fezes muitas das vezes saem ressecadas? Porque ela tem tendência de sugar toda a água, todo o líquido. E quando não tiver água, até mesmo para digerir o alimento, o corpo precisa de água, o intestino precisa de água. E muitas vezes também pessoas têm hábito de, ao mesmo tempo, a comer e a ingerir água. Não importa, água, refrigerante, isso atrapalha também a funcionalidade dos intestinos. Porque o intestino tem uma temperatura, ele trabalha em um aquecimento. Quando você, ao mesmo tempo, está a comer, e principalmente comida quente, e às vezes a água gelada ou refrigerante, isso atrapalha o funcionamento dos intestinos.
Então, a água é muito importante. Melhor antes de comer, 20 minutos antes de comer, beber no mínimo, não é? Consumir um copo, se for, dois de água, para evitar consumir a água no momento que tiver a ingerir um alimento. Porque isso, de certa maneira, vai alterar o processo bioquímico. Você está fazendo uma lavagem, digamos assim, né? No estômago e, consequentemente, essa alteração não vai te ajudar em nada. Exatamente. Né? Então, ou 20 minutos antes, ou meia hora depois, que é o ideal. Dependendo do alimento também, né? Porque há alimentos que são mais fáceis de serem digeridos. E, então, se for um alimento que o processo... eu não vi você beber água, tá? É sua, tá bom? Então, fala pros outros que tem que beber água, mas eu não te vi tomar água, tá? Mas tudo bem. Então, é importante tomar água. E água boa, com um pH saudável, não é? Porque não é só tomar a água, mas também uma água com um pH saudável que ajuda nesse processo bioquímico, porque a água é um condutor de energia, de eletricidade no nosso corpo também. E nós precisamos da água. A água é parte da vida. Então é importante ingerirmos água porque ela participa nesses processos metabólicos. E evitar o sedentarismo. Porque o sedentarismo também é um problema, é algo que pode desencadear também a obstipação intestinal, a falta de exercício físico, porque o corpo foi feito para movimentar. Somos uma máquina, né? Exatamente, por isso é que nós temos o nosso corpo com flexibilidade para movimentar as articulações, para articular o corpo deve movimentar. Quando o corpo fica parado, isso atrapalha também o intestino. Então, é importante esses elementos, seguir essas orientações para que nós tenhamos um intestino. Não só o intestino, como já dissemos, tendo o intestino saudável, você vai ter uma saúde perfeita. Não tão perfeita porque nos dias de hoje... Tá complicado. Nos dias de hoje, não é? Na sociedade moderna, é muito difícil, não é? Nós termos uma saúde a 100%. Porque é doença emocional, doença física, doença do foro espiritual. Nós somos acometidos por vários elementos à nossa volta que tarde ou cedo atrapalham a nossa saúde e, consequentemente, a nossa felicidade. Quando chega no fim do mês, eu fico totalmente doente, porque cai boleto e o dinheiro não. Então, o emocional, o intestinal, tudo vira uma droga. Tudo tá né? ligado. E aí, o que eu faço? Eu sento lá na sala e pego um saquinho de salgadinho. Eu vou complicar muito mais a minha vida. É só para lembrar, Isa, que a obstipação intestinal é uma doença que tem tratamento. E os tratamentos naturais são tratamentos que elas ajudam, de certa maneira, ao intestino voltar ao seu estado normal. Existem fitoterápicos muito bons que são capazes de fazer com que o intestino, se estiver num caso mais avançado, existem fitoterápicos muito importantes capazes de melhorar os intestinos. Um deles mesmo é a babosa, não é? O aloe vera é um fitoterápico muito importante para a saúde dos intestinos. Mas para tomar? Para tomar, pode fazer aquela parte gelatinosa, bater um suco no liquidificador, vai ingerindo aquele suco da babosa. Ele é muito bom para soltar os intestinos. Não, a parte amarga é a parte da casca, né? Porque ela tem aloína, que é a amarela que você tem que colher, deixar escorrer para sair. Exatamente. Aloína. Então, ela é que dá o sabor amargo, mas nós estamos a falar da parte gelatinosa, não é? Então, ele é muito bom para os intestinos. Estamos a falar também de alguns laxantes que ajudam a melhorar o trânsito intestinal, só que não podem usar por muito tempo porque ela pode alterar a microbiota intestinal. Estamos a falar do sene da Índia. Existem outros fitoterápicos, como também o melão de São Caetano, também é muito bom para o funcionamento dos intestinos. Então, existem inúmeros fitoterápicos estamos a falar plantas medicinais que ajudam no bom funcionamento dos intestinos, não só, também em muitas outras doenças como hipertensão, diabetes, perca de peso, não é? Porque é uma doença... Opa! Perca de peso.
Cadê o Exatamente. meu Eu fitoterápico, já doutor? trouxe aqui, Ah, eu trouxe. Hoje eu sabia que não ah, poderia deixar de cobrar e eu já vim preparado. Ah, Eu então, trouxe, gente, você tá já tem que, vendo? eu já Por trouxe. isso que é bom você estar conversando com um doutor e trazer ele de novo e de novo, porque a primeira vez, assim, esquece, saí correndo, não lembrei de nada disso. Mas aí na segunda vez, Eu ó, ele trouxe, já sabe que vai ser cobrado eu e trouxe, traz. sim. Mas assim, independente do mimo que o doutor trouxe para mim, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, muitas das vezes, quando a gente fala ou ouve falar de um médico naturopata, você pensa que é uma coisa que não está ao seu alcance, que é mimimi, que é bobagem. Mas não, conhecendo um pouquinho mais o doutor Bernardo, eu começo a entender que vá sim no seu médico tradicional, mas procura também um naturopata que ele vai fazer o inverso. Você às vezes diz assim: eu tô cansado de tanto comprimido. Olha o homem aí para resolver a sua vida. Entendeu? Que é mais ou menos por aí, né, doutor? Porque assim, a gente está acostumado a ir só no clínico, nessas outras especialidades. E a gente esquece que a natureza nos fornece remédios tão bom quanto, mas de uma forma um tantinho diferente. A natureza, ela tá aí para nos ajudar, para restaurar. Embora muitas vezes nós vamos lá e invadimos, mas mesmo assim ela cumpre o seu papel de nos dar o que é de melhor para nós, para a nossa subsistência. Então, a natureza é mãe e ela alimenta bem os seus filhos. Então, é importante. E por outra, como disse, não é? Às vezes também não é só o remédio. A decisão, muitas vezes, a decisão vale mais do que um remédio. Existem decisões que nós precisamos tomar para que a gente tenha uma boa saúde. Saúde é uma questão de conquista, é uma questão de decisão. Às vezes não é só o remédio, é importante tomar certas decisões. Dizer que a partir de hoje eu já não vou consumir tal alimento. Porque muitas vezes somos mesmo o causador, como já fizemos referência. Você sabe que esse alimento não é saudável, não é bom para a tua saúde, mas mesmo assim as pessoas estão acostumadas, estão apegadas nesses alimentos e têm dificuldade de abandonar os alimentos. Então, não é o remédio, às vezes De hábito. a mudança de hábito, a decisão que você vai tomar de deixar aquilo que você está acostumado, que pode prejudicar a sua saúde, vale mais do que o remédio que você pode tomar. Então, a decisão é muito importante. Toma decisões sábias que vão te levar a um bom porto e vai ter uma saúde que vai ajudar você a crescer e evoluir na vida. Porque, afinal de contas, você está aqui para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. E esse propósito que você veio para cumprir nesse planeta Terra, você precisa cumprir com saúde e transmitir saúde e luz para as pessoas à tua volta. Então, cuide da sua saúde. Porque se você não cuidar da sua saúde, a doença vai bater à tua porta. E muitas das vezes aquilo que você conquistou com tanto sacrifício, você pode perder e não vai usufruir por causa da falta de saúde. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. É um bem mais precioso, uma dádiva que Deus te deu, que você precisa gerenciar de maneira sábia para ter uma vida saudável e uma vida feliz. Doutor, então, me mate uma curiosidade. O senhor é africano e quando eu falo África, eu englobo todos os continentes. Por que é que a maioria de vocês, então, são tudo slim? Porque lá vocês não comem muita porcaria? É isso? Porque a gente aqui, meu Deus do céu, é difícil a gente ver o brasileiro com biotipo de corpos que nem o de vocês. A gente vê aquelas mulheres lindas, todas slim, com bundão. E isso eu já acho um abuso. Que além de ser toda slim, ainda vem com patrimônio traseiro gigante. Mas é pelo fato de vocês terem uma alimentação balanceada desde sempre? Em parte, sim, também, né? Estamos a falar também de uma questão da genética também, mas em parte, sim. Por quê? Porque o processo de industrialização, ou seja, alimentos industrializados, não é
consumido em grande escala, porque, como dissemos, esses alimentos têm tendência de alterar o funcionamento do nosso corpo. Então, a alimentação, ela influencia bastante. E nós, por exemplo, falo de nós, eu sou angolano e Angola é um país que faz parte do continente africano, porque existem pessoas que quando falam de africano estão relacionadas, quer dizer, há quem pensa que a África é um país, mas a África é um continente onde dentro desse continente tem 54 países, ok? Então, eu sou angolano e então nós, por exemplo, a nossa dieta, a nossa alimentação é mais voltada. Agora, por agora, existem pessoas que já estão assim, desviando um pouquinho, exatamente. Mas, anteriormente, por isso que eu disse da questão da genética, daquilo, da herança genética que nós recebemos dos nossos ancestrais, os que estavam aqui antes de nós. Então, é muito importante quando a gente é muito ligado à natureza, aquilo que a natureza nos fornece. Então, para manter o peso ideal, para manter a saúde do nosso corpo, é importante nós recorrermos sempre àquilo que a Mãe Natureza oferece para nós. Então, em parte, sim. Não um elemento assim, diríamos, um elemento sine qua non, mas é um dos elementos também ligado a esta fisionomia. E depende muito também do estilo de vida, não é? Do estilo de vida alimentar de cada um, porque na verdade não são todos, né? Alguns. Sim, eu peguei como exemplo vocês, porque assim... Acho que agora eu vou tomar água. Ah, tá vendo? Lá se abre bem menos saco e se colhe mais. Eu vejo, a gente tem amizade com vários africanos, angolanos, de uma forma geral, e a gente vê o quanto vai de mandioca. É um prato diferenciado. E isso é que nem pra gente aqui, o que a gente come de arroz e feijão, lá para vocês é diferente. Então, a gente costuma dizer assim, eu não sou nada e nem ninguém se eu não reverenciar os meus ancestrais. E lá vocês fazem isso, porque assim, a mãe da mãe da mãe da sua mãe ensinou como comer, e vocês vêm trazendo isso. Evidentemente que agora, com a internet aí para Deus e todo mundo, e essa troca, muitos vêm e muitos vão. É claro que a gente aprende a comer de uma forma diferenciada, mas vocês têm isso no DNA, que é essa, digamos assim, essa boa educação alimentar. Sim, e como dissemos, né, os países que o processo de o nível do processo de industrialização é alto, é muito elevado, tem tendência sempre de ter essa questão ligada a disfunção, não é, a nível da região do aparelho digestório, e não só, também a tendência do nível elevado do peso, não é? Porque por causa mesmo dos alimentos que muitas das vezes são ingeridos em função de colher pouco, não é? Então, sim. Comer poucos alimentos da terra. Então, isso tende a desencadear este processo. Doutor Bernardo, passa pra gente onde a gente te encontra, porque vocês viram, né? Eu já vou ter ali o meu fitoterápico, mas ele vai acabar, então eu vou ter que dar continuidade. E para isso, eu também preciso deixar aqui para mim e para vocês onde a gente encontra esse médico naturopata, para você entender um pouquinho mais da sua fisiologia, mas com uma visão diferente, não só do médico clínico, de um médico que vai te passar coisas que provavelmente você jamais ia fazer uso. Então, por favor. Anteriormente o nosso escritório estava em Jundiaí, agora estamos no Capão Redondo.
Eu estava primeiro no Capão, depois fui para Jundiaí, agora estou de volta para o Capão Redondo. Amém, porque para ir para Jundiaí ia ficar complicado. Estrada de Itapecerica da Serra, não é? Nós estamos local. É mais fácil até pegar o nosso WhatsApp, fica mais fácil. Por favor, passe os seus contatos da forma que achar melhor, depois me passa para a gente deixar linkado com certeza, no final da entrevista. Isso, então pode contactar através do DDD 11, não é? 11 97 96 014 94. 11 97 96 014 94. Esse é o nosso WhatsApp. Pode ligar, está ligado 24/48 horas, não, 24/24 horas. Pode ligar, está disponível para tirar dúvidas, para marcar uma consulta, uma orientação. Nós estamos disponíveis e pode seguir também a nossa página, a página da Pod Black, onde pode facilmente nos encontrar. Se não nos encontrar por aí, por aqui você pode nos encontrar. Então, é uma parceria, não é? Em prol de servir a comunidade, não é? E poder servir melhor e cuidar da sua saúde. Cuidar da saúde, da sua saúde é nossa maior responsabilidade. Então, nós estamos aqui para ajudar você. Não hesite, não fique acanhado, procure-nos sem hesitação. As nossas portas estarão abertas aqui para poder atender você. Clínica Bendila. E faz o seguinte, você que nos acompanha ou que vai começar a nos acompanhar, se disser para eles lá, a gente acompanhou lá no Podbreak, a gente vai conseguir um descontinho. Não que seja necessário, porque os preços lá já é bom. E eu tô falando porque, né, antes de eu recomendar, a gente vai lá xeretar os preços. Você até não vai na clínica, mas xeretar os preços, você vai. Então, vamos fazer isso. Vai lá na clínica, procura o doutor nesse contato que ele passou, procura a gente aqui que a gente vai começar a deixar ali um pouco mais evidenciado, porque o nosso mundo tá uma bola e uma bomba. Se você não se ajudar, ninguém vai poder fazer nada por você, porque todo passo quem tem que dar é você. Ah, eu tô fora de peso, vou ficar sem comer. Não é a solução. Exatamente. Ah, eu tô com obstrução intestinal. Não vai resolver você ficar sem comer ou comer errado. Então, se a gente tem um médico e um amigo naturopata, é para que você aprenda ou reaprenda a se cuidar, a se alimentar, a tomar a medicação, né, os fitoterápicos, se necessário, porque assim, muita gente não acredita. Eu sou uma dessas. Antigamente falava para mim, tem uns fitoterápicos aqui, eu falo, eu vou comprar remedinho de folha? Não, gente. Vamos parar com essa cabecinha, porque do mesmo jeito que você se intoxica com tanto comprimido, vai lá, dê essa chance para o seu organismo. Venha conhecer o produto, venha conhecer o Dr. Bernardo, venha conhecer a Clínica Bendila, venha nos conhecer, venha se amar junto com a gente. É esse o recado de hoje, porque hoje foi mais um Podbreak, menos é mais, com esse homem que eu aprendi a gostar, com este homem que eu tô conhecendo devagarzinho, estou me interessando bem mais e quero fazer uso. E eu sou do tipo de pessoa que, assim, eu faço o uso e depois venho e conto para vocês. Claro, vocês são curiosos para saber do meu presentinho, né? Daqui a pouco a gente vai deixar um storyzinho para vocês verem. E não é só para mim. Todo mundo pode ter ao alcance da mão, certo? Então, doutor, não vai ser só a segunda vez, vai ter outras vezes. Vamos conversar e vamos fazer uma parceria. Vamos, para sim. que você venha falar um pouco mais do corpo de uma forma diferenciada. E, claro, me ajudar, porque eu sou essa preta linda, mas assim, é um sufoco para continuar assim. E ajudar os nossos ouvintes, os nossos teleinternautas
e se ajudar, né? Porque a gente precisa pagar a conta no final Com do mês, né? certeza. É. Só que, pelo amor de Deus, agora não muda o escritório de novo para Jundiaí, não, 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 agora estamos definitivamente no Capão Redondo. porque tudo bem que a gente sabe que a gente tem um alcance até além de Jundiaí, mas fica mais fácil para as pessoas estarem se cuidando na clínica. É só lembrar que nós tínhamos o nosso espaço físico, assim, o nosso espaço físico, a nossa clínica mãe em Angola. Agora nós estamos a transferir para cá, Ai, que para o Brasil, maravilha! não é? Então, a Bengila nasceu em Angola, nós estamos a estender ele para cá, para o Brasil. Então, nós estamos numa fase de Adaptação. adaptação, organização. Assim, um espaço fixo nós ainda não temos, né, aqui no Brasil, mas nós estamos a procurar mecanismo, meios que é para poder encontrarmos um espaço físico definitivo, que é para podermos então acomodar aquelas pessoas que poderem nos procurar. Mas sem hesitação, nós estamos aqui para poder auxiliar. É uma parceria mútua, né? Uma ajuda mútua e a gente está aqui para poder servir vocês. Aí, nós aqui do Podbreak Menos é Mais, a de Sampa, SampaCast, Mauricinho, meu brother ali, a gente agradece por essa parceria, por essa aula, porque é uma aula, tá? Toda vez que eu estou com você, eu aprendo um pouco mais. A gente precisa tomar vergonha na cara e colocar em prática as aulas que a gente aprende. Com certeza, Pode porque falar, pode todo falar. conhecimento que não é posto em prática torna-se inútil. Então, não basta aprender, é preciso, às vezes, aplicar aquilo que nós aprendemos. Doutor, então me ajuda e ajuda um monte de gente. Eu tenho tesão por pãozinho de manhã. O que é que eu posso substituir o meu pãozinho? O brasileiro gosta muito de cuscuz, né? Então, pode substituir pela mandioca, batata fervida. Ah, já pensei que era batata frita, eu ia falar, Não, batata gente. doce, principalmente. A batata doce pode substituir pela batata doce, uma mandioca fervida. Então, seria uma ótima opção, não é? Para o café da manhã. Aí pode ter outros acompanhantes que poder usar, mas desde que sejam saudáveis. Importante sempre pela manhã comer frutas, não é? A fruta, principalmente fruta que tem bastante líquido, não é? Suculenta, não é? Que ajuda também a hidratar o corpo e não só melhorar também a funcionalidade dos rins. Então, é uma ótima opção para o café da manhã. Pode comer também maçã, banana, floco de aveia. Também é uma ótima opção para o café da manhã, porque quando você se alimenta bem pela manhã, você vai ter uma boa disposição. Então, se o seu alimento não for um alimento nutritivo, deixa aqui fazer lembrar, fome não é ausência de comida, não. Fome é ausência de nutriente no alimento, ou seja, numa comida. Quando a comida que você vai ingerir não tem nutriente, é pobre em nutriente, daqui a pouco você está a beliscar mais alguma coisa. Daqui a pouco tem novamente fome. Então, não é falta de comida. Porque comida você come sempre, mas é falta do nutriente que tem nessa comida que você está a comer. Então, nós precisamos comer para alimentar as nossas células. Quando as células estão nutridas, então elas vão resistir o tempo suficiente para fazer aquele intervalo, já que falamos do intestino, para fazer aquele intervalo que o intestino precisa de absorver os nutrientes ingeridos para voltar a colocar um outro alimento, que é um tempo de 3 a 4 horas que o intestino deve dar intervalo para colocar um outro alimento. Hoje não. A pessoa, 5 minutos depois, já está com fome, uma bala, um pãozinho... Qualquer coisa, tem sempre alguma coisa para comer. Então, é preciso dar intervalo, porque isso atrapalha também o bom funcionamento dos intestinos. Gente, e agora, definitivamente, mais um Podbreak com essa aula maravilhosa, com essa explicação mais clara e impossível do Dr. Bernardo. E vamos juntos. E antes de finalizar, eu tenho que dizer assim, família, meu bem maior, eu vou começar a introduzir em vocês essa aula, tá? Porque vocês são o meu patrimônio vivo. Então, eu tenho que dizer, Tiago, te amo. Não vejo a hora de colocar o Akin no colo. Valentina, você é meu tudo. Eu dormi com você e já estou sentindo falta.
Mozão, se prepara, que eu vou chegar chegando. E a vocês que nos acompanham, eu só quero deixar mais um ditado. Não se importe se alguém te passar a perna. Continue, porque não é sobre eles, é sobre você. E você que está aí, entendeu o recado e eu ganhei a noite. Gratidão.